Furacão do Oeste, Verdão do Oeste, Chapecoense ou simplesmente Chape. O vídeo de hoje é um vídeo de homenagens, é um vídeo de saudade e é um vídeo de reflexão. Até que ponto deve chegar a nossa negligência? Está inscrito no canal Dois Passos de Fé? Se você não está inscrito, te pedimos gentilmente, humildemente, se inscreve no canal e dá ali no sininho uma clicadinha, ativa o sino, dá like, comenta, se você achar relevante, compartilha. Muito obrigado por fazer parte dessa família que tá ali, ó, juntinha, colada, crescendo devagarzinho, mas sempre com o único intento de um fato real tirar, se há uma reflexão. Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Queridos e queridas, o voo que levaria a delegação da Chapecoense, toda a turma da Chapecoense, as pessoas que estavam envolvidas nesse evento tão importante, deveria sair de Guarulhos, Brasil, para Medellín, na Colômbia. Acontece que o avião Alamia é um avião de origem boliviana. E segundo corretamente as regras da ANAC, não é autorizado que o país tem que ser o país ou de origem ou de destino o título do avião. Como era um avião boliviano, então primeiro saiu de Guarulhos para Santa Cruz de la Sierra. E de lá, sim, saíram no Lamia com destino para a Colômbia. E o voo começou, para quem viu as imagens que foram tão de forma triste e memorável, exibidas, transmitidas, ele mostra que as pessoas estavam bem empolgadas, bem animadas, com vontade, com gana de vencer, com expectativa, atletas preparadíssimos, cheios de sonhos, famílias também que ficaram torcendo, torcida, todo o país envolto neste jogo. Nos primeiros 40 minutos de voo, o piloto sentiu problemas. Mas antes de falarmos sobre o voo, vamos falar sobre o plano de voo. A Célia de Castro Monastero, ela tem um papel muito importante neste voo, na autorização deste voo. O despachante da Lamia, para que fosse autorizado o voo, ele foi com todo o plano de voo, com todo o projeto do voo ali, para que fosse autorizado a decolagem. E quando ela viu que o plano de voo tinha o mesmo tempo da quantidade de combustível, ela não concordou e ela disse: tá errado. 4 horas e 22 minutos exatamente. Era o plano de voo, tempo e a quantidade de combustível. Então ela alegou de forma corretíssima que não poderia ter a mesma quantidade de combustível para o plano de voo. Combustível tem que estar sempre sobrando, passando. Eu acho que isso é uma lição básica para quem viaja. Seja tanto combustível para uma máquina, como combustível até para gente. Se você vai viajar 10 dias, tu leva comida para 9, para 10, você leva para 11, para que, eventualmente, qualquer ocorrência, você está ali coberto. Mas para um avião, o despachante alegou para Célia Castro que não se preocupa não, tá tudo certo. E ela, durante umas 5 vezes, olhou ali o relatório, pediu que eles repensassem, que eles colocassem mais combustível, mas eles, não, já deu certo outras vezes, então vamos assim mesmo. Então ela olhou assim, tá, e autorizou. Um castelo de areia, ele começa a ruir das pequenas fagulhas. As pequenas fagulhas vão caindo, o castelo não cai de vez, eles dão sempre os sinais. Ela autorizou e o voo decolou, e nos 40 primeiros minutos de voo já começou a sinalização de que algo daria ruim. Quem viu as imagens, a euforia, a alegria justíssima das pessoas que estavam ali a bordo daquele avião, todo mundo estava no seu papel. O papel do atleta, o papel do médico, o papel do jornalista e o papel do piloto. Os pilotos em pleno voo, o gravador do voo, que já estava com defeito, ele parou de funcionar logo nos primeiros 40 minutos. Mas deu para registrar conversas dos pilotos, tipo, querendo se controlar. E aí, o combustível vai dar? Não, e o combustível? Não, tá beleza, tá no limite. Conseguiu registrar essa conversa deles. Mas aí chegou ao ponto de falhar. E ele falhou. E entre a cidade de La Sierra e La Unión,
ele sentiu que deveria buscar respaldo e ajuda. Foi aí quando ele contatou os controladores e avisando da emergência. E quando ele teve a primeira conversa com os controladores, ele disse que o Lamia estava com problemas de combustível. Meus queridos, problemas de combustível foi um eufemismo que ele usou. Quem estava pilotando o avião era o Miguel Quiroga, piloto e também depois descoberto um dos proprietários da Lamia. No auge das investigações, não foi assim descoberto quem era os donos, os proprietários da Lamia. A coisa era tão assim, não organizada, que a documentação estava tudo fora de ordem, não estava datada direito, muita coisa, mas isso foi lá nas investigações. Então o Quiroga, que era piloto e proprietário, ele contatou a controladora e disse que o Lamia estava com problemas de combustível. E ela meio que conversou, tem certeza? Ele disse, tenho certeza. Então ele começou a questionar e a sinalizar que poderia possivelmente, minutos à frente, ter algo pior. Só que ele só falou que era problemas de combustível e ela estava atendendo outro pedido e disse, olha, eu tô com outra aeronave, o Avianca que me pediu prioridade, e foi dar atenção para a Avianca e ele continuou ali insistindo e ela disse, ó, espera um pouco. Meus queridos, ele estava falando que estava com problemas de combustível para uma controladora e ela estava tentando controlar as emoções dele no trabalho dela. Foi orientado que eles procurassem os games. Os games são pontos imaginários que existem no espaço aéreo justamente para situar e localizar as aeronaves. E ele foi para um game e ficou ali, e ali também sendo ouvindo e sinalizando que ó, o Lamia está com problema de combustível. A Lamia já tinha decolado com esses mesmos problemas, pelo menos em dois voos, e tinha dado tudo certo. Então, a questão da gambiarra. A gambiarra, às vezes, é muito bem-vinda na vida da gente, né? Quem nunca fez uma gambiarra? Mas uma gambiarra que você coloca a sua vida em risco, literalmente, a gambiarra que tu coloca a vida de todo um povo em risco, não é só uma gambiarra, é uma responsabilidade seríssima. E no game ele ficou ali, tava tipo a 330, um pouco mais de 330 quilômetros do aeroporto e só tinha 40 minutos de combustível. 40 minutos de combustível e ele ainda andou por cerca de 80 quilômetros. Sobrevoou ainda cerca de 80 quilômetros esperando que a controladora resolvesse as outras demandas para finalmente atender o Lamia. Em minuto algum ele pediu prioridade. Em minuto algum ele disse, ó, vem cá. É sério, é problema de combustível não, ficando sem combustível mesmo, estou ficando sem combustível. Jogasse um Mayday, jogasse pedidos claríssimos de socorro, mas ele ficou meio que lapidando, sabe, ilustrando o pânico dele. Até que finalmente ele disse, olha, a Lamia tá sem combustível, preciso de prioridade. Só que já era tarde, meus queridos, já não era tão a contento. A controladora sinalizou para ele o pedido de altura, o pedido de localização, mas até mesmo o radar já não estava mais funcionando. Os motores já haviam parado. Dos 4 motores que o Lamia tinha, já não estavam mais funcionando. Agora não é que parou de funcionar os 4 motores. Lembra que falamos sobre as fagulhas do castelo de areia quando ele está ruindo? Parou um motor, parou o segundo motor, parou o terceiro, quando parou o quarto. Então não tinha, mas tem hora que quem é dependente da gambiarra de forma equivocada e errada, ela tem hora que ela tem que gritar por um socorro. Então a controladora tentou ajudar, mas até então ele não disse, tá acabando o combustível, não tô sem combustível. Até o final ele não declarou, estou sem combustível. E faltando pouquíssimo tempo, sabe, para que houvesse um impacto. Ela perguntava onde ele estava, ele dizia, tipo, tô no 360, e ela tá no 82, então a comunicação tava ficando muito, muito difícil, até o ponto de o radar sumir, ela pedir a altitude dele e ele não mais responder. Ela ainda se ouve gritos, desespero. Gente, antes de chegar ao final desse fato, até nisso, sabe? Até
os especialistas falam o seguinte: para tudo na vida tem jeito. Dizem que é apenas para morte, mas dependendo da forma como você lida com o momento, com o minuto, você também pode ter o feedback bom no momento que você acha que vai morrer. Se por um momento ele tivesse dito para os passageiros: gente, deu ruim no voo, vacilei, era para ter colocado combustível, eu achei que descer, que eles tinham antes na cabine, nas gravações, tinham antes cogitado descer em Bogotá para fazer um reabastecimento, mas ele disse: pra que descer? Vou gastar. Na cabeça deles era tipo uma despesa. Uma despesa descer e abastecer. Então ele seguiu o baile no limite 4 horas e 22 de voo, 4 horas e 22 de combustível. Se eles têm dito, os especialistas falam o seguinte: se eles têm sinalizado para o pessoal, para as pessoas, para aqueles atletas, para aqueles profissionais de todas as áreas, dito, e para aqueles acima do que é. Eram pessoas, eram seres humanos que haviam famílias em terra esperando por eles, esperando pelo abraço de retorno deles. E os pilotos não disseram. A maioria já estava descansando, dormindo. Tinha passado a euforia, estava meio que repousando. E eles eram para ter dito: ó, deu ruim, tá complicado. Então todo mundo aperta o cinto, posição de defesa, posição de se cuidar, porque pode ser que tenhamos surpresas ruins até o final do voo. Todo mundo estava em alerta e ficaria esperando ou o pior, mas estaria em alerta, estaria consciente, mas a maioria estava dormindo. E quando você está dormindo, você está relaxado. A maioria das pessoas que perderam a vida naquele voo, elas estavam sonhando. Literalmente sonhando. Quando houve o impacto, quando os controladores ouviram os ruídos, os gritos de desespero, quando se gritou Jesus por final e houve o impacto, foi tido a certeza que foi o fim da Lamia. 77 pessoas estavam a bordo daquele avião pesado de sonhos, pesado de expectativa. Muita gente ali não estava ali por acaso, havia lutado uma vida toda para aquele momento. E quem deveria ter se preocupado com aquele momento, nós não estamos responsabilizando o A, B, C, D, N. É a questão do profissional, cada um fazendo direitinho a sua obrigação, o que é para você resolver, tua coisa, tua parada para você fazer. Outras pessoas jamais serão prejudicadas. A perícia em terra, meus queridos, eles logo horas depois. É muito interessante esse fato, porque tem a história do menino anjo, né? Foi um rapazinho que apareceu e ele disse que apareceu do nada. E como ele era um menino da área, ele levou a montanha, era uma montanha de dificílimo acesso de ser encontrada. O avião caiu, cadê o povo? E esse menino apareceu, um adolescentezinho de 15 anos, com uma lanterna, e ele conseguiu com mais celeridade levar a equipe, o resgate. E a perícia, horas depois, chegou e não sentiu nenhum odor, nenhum cheiro de combustível. Estavam com medo de ter uma explosão. Como pode ter explosão se não foi encontrado uma gota de combustível do Lamia? 77 pessoas estavam a bordo, 6 sobreviveram. Todas as histórias da vida, existem coincidências que não cabe a ninguém colocar teoria em coincidências. Por exemplo, o prefeito de Chapecó, ele era um convidado, ele sempre viajava com a Chapecoense, sempre viajava porque ele era um torcedor realmente. E a equipe do prefeito e o prefeito de véspera no dia, estava marcado, estava lá como convidado da viagem. Ocorrência, emergência, última hora, não embarcaram. Duas pessoas também que faziam parte da equipe técnica do Chapecoense tinham ido antes, já estavam lá em Medellín, não estavam no voo. Mas das 77, 71 pessoas perderam a vida. E as 6 que escaparam foram basicamente porque não estavam dormindo profundamente. O primeiro passageiro resgatado foi o lateral Alan Ruschel, mais tarde o goleiro Jackson Follman, o jogador Neto, a comissária Ximena e o jornalista Rafael Renzel. E o técnico Hervé Tumani. 6 pessoas resgatadas. Esse acidente aconteceu em 28 de novembro, fez agora 6 anos. Desse acidente que não pode ser esquecido. Por 2 motivos. Porque foram vidas que foram perdidas,
segundo o relatório, segundo as investigações, por apenas falta de combustível. A Lamia apresentava vários problemas nas investigações, vários problemas que não sabia, por exemplo, como falamos, não, quem eram os donos da Lamia, o peso das bagagens, a situação econômica, a documentação, estava tudo desorganizada. E o time da Chapecoense estava indo para Medellín, para a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, e os sonhos, eu acho que os sonhos eram mais pesados do que a bagagem, que foi tudo perdido. As investigações ainda detectaram que não foi autoextermínio, não foi também um atentado, foi simplesmente, tão somente, falta de combustível. Se você não colocar combustível no teu carro, na tua moto, tu não sai do lugar. E no avião, se não tiver combustível, ele não voa, ele cai. A questão do trem de pouso também, no desespero do piloto, ele pediu para colocar, descer o trem de pouso, os flaps também. Então, tudo isso são detalhes na hora do desespero, do pânico, que poderia, se tivesse, sabe? A nossa vida é um eterno se tivesse. Se ele não tivesse descido o trem, ou os flaps mesmo, ele poderia ter planado. Por exemplo, o acidente do rio Hudson, de forma maestral, que o piloto conseguiu pousar no rio e salvou a vida de todo mundo. Se por um acaso ele tivesse feito isso, tô sem combustível, mas eu não vou descer o trem, tivesse mantido ali o eixo do controle emocional, que agora não cabe mais falar, poderia ter planado, estava relativamente próximo do aeroporto e ter descido, até mesmo com o motor funcionando, e todo mundo tinha escapado. Sim. Mas poderia ter tudo ter sido diferente. O jogo poderia ter acontecido se entendesse que se tu tá fretado, se tu tá contratado, o mínimo que você pode fazer é com excelência abastecer um avião para levar um time, para levar pessoas. 20 jornalistas, 9 dirigentes, entre eles o presidente do clube, 2 convidados, 14 da comissão técnica, tipo treinador, médico, e 19 jogadores, entre 7 tripulantes. Todos eles de forma triste, perderam uma vida. Queridos e queridas, o vídeo de hoje não foi um vídeo técnico, não somos especialistas em aviação, mas foi um vídeo, acima de tudo, como fazemos aqui, de reflexão. Existem coisas que são inevitáveis, mas existem coisas que poderíamos sim trabalhar, poderíamos sim jogar com as nossas emoções e pensar 1 ou 2 vezes. Vai dar certo? Precisa? Devo? Às vezes a resposta é sim, faça. Até o próximo vídeo.